que é a Páscoa verdadeira, a Páscoa. E não Sexta-feira Santa, nem a Semana Santa, tudo isso não tem na palavra. Mas sobre a Páscoa, como que é? Então vou pegar a primeira Páscoa e a última Páscoa, para a gente entender da onde que vem, aonde que ela foi, para que serve, né? O que foi a Páscoa. O que tem junto com a Páscoa dentro da palavra. Como vai ser muito, na verdade, eu quero fazer tudo de uma vez, mas eu acho que vai dar muito bem. Só que eu vou pedir que, se vocês têm algumas dúvidas ou perguntas, então vocês anotem, aí depois do culto a gente resolve, ou se não na próxima escola bíblica, até, ou assim, qualquer hora. Mas porque se eu começo a explicar, aí vai ficar muito difícil, a gente não vai conseguir, porque são 4 capítulos, não capítulos, mas parte de capítulos. 2 no Antigo Testamento e 2 no Novo Testamento, certo? Então, obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso, pela tua ressurreição, Senhor. Pelo teu sacrifício é a ressurreição que a gente está festejando hoje, Senhor. Porque uma festa no céu, uma festa para todos os cristãos que vencer a morte junto contigo, Senhor. Porque você venceu a morte, você venceu Satanás, nos tirou das garras de Satanás. Nós temos agora a vida que Satanás veio para destruir e matar. É através de ti, Jesus, você nos restabeleceu, você nos deu essa esperança de vida, essa esperança que a gente já tem pelo Espírito Santo, que nos dá a convicção que a gente está já com os 2 pés no reino do céu, como falou agora mesmo Wagmar. Você nos dá essa convicção pelo teu sacrifício, principalmente pela essa ressurreição hoje, que venceu a morte. Muito obrigado, Senhor. Eu te peço, Senhor, que através do Espírito Santo você possa nos usar, Senhor, e nos tocar, Senhor, que a tua palavra, que é viva, ela toca cada um de nós, Senhor, que nós temos esse entendimento que vem do alto, que vem de ti, Senhor, e não que vem de nós. A gente quer a sabedoria divina e não a sabedoria humana. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos ler em Êxodo, a primeira Páscoa, no capítulo 12. No capítulo 12. Isso. É bem no início. Começa pela Gênesis e depois Êxodo. Qual capítulo? 12. Os versículos... Não, desculpa, vai ser 11. Vou começar pelo 11. Os versículos 4 a 8. O que eu queria ressaltar antes, no tempo que vocês estão procurando, é que a Páscoa, na palavra, só existe a Páscoa. Não existe Sexta-feira Santa. Entendeu? Só é a Páscoa. A gente vai ver que tudo isso tem na palavra uma festa de uma semana, mas que ocorre a partir da Páscoa para depois. O que a gente está festejando aqui, quer dizer, a gente não, a Igreja Católica, é uma semana antes, hein? É a Semana Santa até a Páscoa. Na verdade, não até a Páscoa, até a ressurreição. Porque a Páscoa é sexta-feira. É a partir da Páscoa que aqui tem a festa dos pães. A gente vai entender isso. Mas a Páscoa nunca foi domingo, hein? Não é na ressurreição. A Páscoa é o sacrifício do carneiro. E isso tem tudo um significado, um simbolismo, desde quando o povo era refém dos egípcios. Hein? Esse Êxodo, quando a gente vai ler aqui no Êxodo, a gente tem que entender que é como se fosse uma salvação. A gente hoje é salvo por Jesus Cristo, não é? É o êxodo para a gente. A gente sai do cativeiro, né, dos egípcios, mas a gente sai do cativeiro do diabo para ser salvo por Jesus. Eles saíam do cativeiro dos egípcios para ser salvos também por Deus. Então vamos ler. A primeira Páscoa. Não, no versículo 11. A morte dos filhos
mais velhos dos egípcios. É que é a última praga que Deus mandou para o faraó. Ele não queria. Sempre falava, não, o Arão, o Moisés iam lá na frente de faraó, falavam, não, então você vai acontecer isso, vai fazer isso, senão solta o povo de Deus, os judeus, hein? Que estão lá, que você está usando como escravo. Você tem que soltar. Aí, se você não solta, Deus vai te castigar, vai fazer isso, isso, isso. Aí ele fazia, teve 9 pragas, hein? Eu não vou ler todos, que não é o assunto de hoje, mas na 10ª ele soltou. Essa 10ª praga que virou a Páscoa, né? Que começou, desde essa 10ª praga que começou a Páscoa. Então a gente vai entender o porquê do sangue, de tudo. Vamos ler então Êxodo 11, para não prolongar demais, só os capítulos 4 a 8. Versículos 4 a 8, tá? Versículo 4. É a última praga, hein? Moisés disse, assim disse o Senhor, à meia-noite de hoje, lembre bem tudo que a gente vai ler, à meia-noite de hoje passarei pelo meio do Egito. Morrerão todos os filhos mais velhos de sexo masculino. Está escrito todos os filhos mais velhos. Como a gente fala? Primogênitos. Isso, obrigado. Todos os primogênitos, que são os filhos mais velhos, de sexo masculino em todas as famílias de Egito. Em todas as famílias. Não teve nenhuma família de egípcio que foi, assim, como a gente fala, que foi poupada. Isso. Desde o filho mais velho de Faraó, do próprio Faraó, sentado no seu trono, até o filho mais velho da serva mais humilde que trabalha no moinho. Tudo que era egípcio. Agora a gente tem que entender quem é de Deus, quem não é de Deus. Essa aqui é uma pré-figuração do que a gente está vivendo com Jesus, não é? Tem o mundo, que são os egípcios, e tem o povo de Deus, os discípulos de Jesus. Então, os egípcios aqui é o mundo para nós, certo? Até mesmo os primeiros machos dentro de todos os animais morrerão, dos egípcios, hein? Não, foi uma coisa única que nunca mais se aconteceu, hein? Então se ouvirá um grande lamento na terra do Egito, um lamento como nunca houve e nunca mais haverá. Vocês lembram de quando a gente falou da grande tribulação? Você vê como esse grande lamento que houve lá, é que ele fala da grande tribulação, que o pessoal passará depois do arrebatamento da igreja, dos santos. Então é tudo profético, na verdade. Hein? Tudo que aconteceu com o povo de Deus aqui, vai acontecer e acontece com os discípulos de Jesus. Lá era para seguir ao Senhor. O Senhor tirava o povo dele do cativeiro. A gente é para seguir o Senhor também, mas Jesus Cristo, que eles depois, futuramente, vão recuar e vão, através do sacrifício de Jesus, vão recusar, hein? Vão refutar. Então se ouvirá um grande lamento na terra do Egito, um lamento como nunca houve e nunca mais haverá. Foi uma coisa única, espantadora, para mostrar como Deus é poderoso. Quando os israelitas, porém, quanto aos israelitas, porém, nenhum cão latirá contra eles e seus animais. Com você, quer dizer, que nada vai acontecer nas casas dos israelitas, que nenhum cão vai nem acordar para latir, porque os casas dos israelitas serão poupados. Todo mundo, não haverá nada, vai ser a paz total. Que nem o cão vai latir quando os outros estão morrendo todos. Contra eles, os seus animais.
com isso vocês saberão que eu sou o Senhor. É que o Senhor faz distinção entre os egípcios e os israelitas. Nós somos os discípulos de Jesus. Ele faz distinção entre a gente e o mundo. O mundo não será salvo. Ele vai passar por tudo isso, vai morrer. É de verdade. Vai ter a segunda morte, de verdade. Vai ser... A gente é passado pelo fogo para tirar tudo a coisa ruim. A gente vai ver depois. A gente entender o que é a Páscoa, hein? Vocês vão ver como é fácil de entender. Só que tem que esquecer tudo que nos foi inculcado desde a escola, hein? É verdade, porque é realmente uma doutrina católica que começou no primeiro concílio católico que aconteceu em Niceia, na Ásia Menor, na Turquia de hoje, com o Papa... esqueci o nome dele, o Papa... Peraí. Não anotei aqui. O Papa Silvestre I, o primeiro Papa Silvestre I. Foi essa reunião que determinou todas as festas religiosas católicas, as primeiras. Isso vocês vão ver no canão que eu passei para vocês, católico. Né? Isso foi em 325, depois de Jesus. Então, foi criada foi firmada a Igreja Católica em 325, com todas essas regras, onde foi determinada a Santa Ceia, a Semana Santa, a segunda-feira, desde o ano 325 após Cristo. Então, por isso tem essa coisa tão firme, né? São 1.700 anos de inculcação de coisa errada, né? Pelos católicos, não pelos outros, mas pelos católicos. Entendeu? Aí, vamos continuar. Todos os oficiais, faz distinção entre os egípcios e os israelitas. Todos os oficiais do Egito virão até mim e se curvarão, suplicando, por favor, vá embora. Saia logo do Egito e leve com você todo esse povo que o segue. Só então eu sairei e ardente de ir, Moisés saiu da presença do faraó. Então a gente precisa estar fora do Egito, né? A gente precisa estar fora do mundo, como eles. Agora vamos ler em Êxodo 12, do 1 até o 30. A primeira Páscoa. Isso é a primeira Páscoa. E logo depois, fica dois versículos que nem preciso ler. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão, no Egito, de agora em diante, este mês será para você o primeiro do ano. A primeira Páscoa aqui. Agora, este mês que eles viviam isso, ia mudar o calendário, ia ser o primeiro mês do ano. De agora em diante, este mês será para você o primeiro do ano. Anuncia a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, o dia 10, vamos supor que é 10 de janeiro, para simplificar, hein? Seria o 10º dia deste mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. A família que for pequena demais para comer o animal inteiro deverá compartilhá-lo com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem defeito algum. Vocês reconhecem aqui, por exemplo, Jesus Cristo? Ele tinha defeito, Jesus Cristo? Pecou? Ele era perfeito, hein? Aí ele não foi, por Isaías 700 anos também, profetizado que ele seria o cordeiro que iria para um matador sem abrir a boca. Então, é o cordeiro da Páscoa, né? Que ele estava profetizando, o Isaías. Aí aqui. Guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia. A gente começou dia 10, certo? O 10º dia era para escolher um animal.
Não acontecia nada, só escolher, né? 4 dias para isso. Aí, escolher é ficar 4 dias com esse animal. Guardem bem o animal. Não seria por acaso também esse tempo que passou Jesus até a ressurreição, né? Porque a Páscoa é uma coisa só que vocês vão ver. Guardem bem o animal, escolhido até a tarde do 14º dia do primeiro mês. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará seu cordeiro cabrito ao anoitecer. Em seguida, tomarão um pouco de sangue e passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas onde comeram o animal. Eles não tinham que beber, hein? Eles tinham que pegar o sangue e passar nas batentes, certo? Das portas. Nessa mesma noite, assarão a carne no fogo e a comerão acompanhadas de folhas verdes amargas e de pão sem fermento. Essas folhas verdes amargas, eu pesquisei, na verdade é um tipo de salada que eles fazem, os judeus, hein? Até hoje. Naquela época, é tipo um agrião, ou seria a Catalunha, né? Essas alface mais amarga, hein? Não sei exatamente qual, não está falado exatamente qual que é essas ervas amargas, mas está escrito que é servido em salada, tipo uma salada para lembrar a amargura, hein? Um pouquinho essa coisa difícil. E pão sem fermento. Não comerão a carne crua, nem cozida. Não comerão a carne crua nem cozida. Quer dizer, eles não podiam cozinhar esse cordeiro. Eles tinham que assar, e não assar numa frigideira, não. Era para assar no fogo. Porque é o fogo que purifica, hein? Era para tirar toda coisa ruim. Então, era para assar no fogo. O animal todo tinha que ser assado, incluída a cabeça, as pernas, as vísceras, deverá ser assado no fogo. Não deixem sobras para a manhã seguinte. Queimem o que não for consumido antes do amanhecer. Isso a gente vê a purificação do pecado, hein? Eles purificam o próprio animal. Imagine Jesus morrendo na cruz naquela época, né? Jesus é demonstrado, configurado como sendo o cordeiro, hein? Que vai para o sacrifício, para a cruz, que é o último cordeiro, hein? Sacrificado, é Jesus Cristo. Então, essa Páscoa ela foi até a crucifixão de Jesus Cristo, que a gente vai ver. Depois parou. Então, isso Jesus ele morreu, o sangue dele correu como se fosse nas batentes, para nos proteger, hein? Do anjo da morte. Então, a mesma coisa, esse sangue de Jesus, ele nos dá a vida. Ele nos evita a morte, ele nos tira da morte, hein? Que o mundo nos dá, como os egípcios morreram, os egípcios eram a morte. Então, o sangue de Jesus nos tira dessa morte. Estas são as instruções para quando fizeram a refeição. Estejam vestidos para a viagem, de sandálias nos pés e cajado na mão. Façam a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. É a primeira vez que ele fala isso. Pois é a Páscoa do Senhor. A Páscoa em hebraico ou aramaico, acho que é hebraico, é Pesach, hein? Quer dizer, é uma passagem, quer dizer, é uma saída. A saída. Eles tinham que estar prontos para sair. A gente tem que estar pronto. Quando a gente se converte, quando Jesus morre, a gente tem que estar pronto para sair do mundo. A gente não pode ficar mais nem um minuto. Tem que estar pronto, vestido, para sair desse mundo. Não tem como fazer peraí, você é um coitado, peraí, vou me converter daqui. Não, a hora chegou. Vou me converter daqui 1 ano, sei lá. A gente tem que encarar o mundo como a nossa morte. Então, a gente tem que encarar
esse mundo como o Egito. A gente tem que estar pronto para sair. Uma vez que a gente se converte, tem que estar de sandália, de tudo pronto. A gente não vai continuar a ficar ou dormindo. Não, converteu, vai na nova vida, com Cristo. Né? A gente renasce como uma nova criatura. Vida nova. Tudo que é passado, passou. A vida antiga passou, o homem velho passou, morreu. Entendeu? Então, tudo isso é uma prefiguração de Jesus. De sandálias nos pés, cajado na mão. Cajado é como se a gente estava pronto para guerrear, né? Um cajado na mão para sair com espada na época, hoje, com sei lá, qualquer seria a arma principalmente da palavra. Mas pode ser outra. Façam a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. Nessa noite passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos dentro dos animais na terra do Egito. Na terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Coitado de quem é idólatra, hein? Aqui ele está falando bem. Eu executarei o juízo sobre todos os deuses de vocês. Pois eu sou o Senhor. Mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marca as casas onde vocês estão. Eles não passaram o sangue devia passar o sangue nas batentes, nos lintéus das portas. É o sangue de Jesus que serve de marca, o Espírito Santo que nos sela, né? É o anjo do mal, não pode mais nada, não pode mais vir para roubar e matar. A gente é de Deus, a gente é propriedade de Cristo, é de Deus. Como eles eram propriedade. Juiz sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor, mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marca as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa. E quando eu ferir a terra do Egito, a praga de morte não os tocará. Então, nós, discípulos de Jesus, não estaremos passando pelo juízo mais. Nós já fomos sepultados com ele e ressuscitamos já. Então, a gente não passa mais por juízo, a gente é marcado. Está escrito aqui, não terá mais juízo para eles. Não tem mais juízo. Não tem juízo. Eles já são de Deus. Quando vir o sangue, passarei por sobre aquela casa. E quando eu ferir a terra do Egito, a praga de morte não os tocará. Este será um dia a ser recordado. Todo ano, de geração em geração, vocês o celebrarão como festa especial para o Senhor. Essa é uma lei permanente. Durante 7 dias comerão pão sem fermento. A partir da Páscoa, quando os matou, que eles saíram do Egito, começou a festa dos pães sem fermento, o primeiro dia da Páscoa, certo? Que é o 14º dia. No primeiro dia da festa, removerão das casas qualquer mínima quantidade de fermento. Quem comer pão com fermento durante algum dos 7 dias da festa será eliminado do meio de Israel. Quer dizer, nós temos que ver agora, nas nossas casas, não, mas na nossa casa, de tirar tudo que é fermento ruim. O fermento, ele contamina, ele faz... Quando você põe um pouquinho de fermento na massa, ele contamina toda a massa levanta, fermenta, hein? Então, se fica um pouquinho de fermento, quer dizer, de pecado, em nós, ele contamina tudo o corpo. Então, a gente não pode ser salvo. Então, ele fala, no primeiro dia da festa, removerão das casas qualquer mínima quantia, qualquer mínimo pecado, quantia de fermento. Quem comer pão com fermento, quem continua, em algum desses 7 dias da festa, será eliminado do meio de Israel. Vamos imaginar esses 7 dias como nossa vida, né? Que a gente, uma vida de santificação. Claro que aqui é 7 dias mesmo.
Mas a gente não tem isso depois com Jesus. Não temos só 7 dias. É uma nova vida. Então a gente não pode ter mais, nunca, fermento. Não pode ser encontrado fermento ruim em nós. Celebram a festa dos pães sem fermento, pois ela os lembrará de que eu tirei suas multidões da terra do Egito exatamente nesse dia. A festa será uma lei permanente para vocês. Celebrem nesse dia de geração em geração. O pão que comeram será preparado sem fermento desde a tarde do 14º dia, que é o dia que a gente lembra do dia da Páscoa, que eles matam o cordeiro, até a tarde do 21º dia do mesmo mês. Então seria do dia 14 de janeiro até dia 21. 14 seria a Páscoa, dia 21, até dia 21 tinha a festa sem fermento. Não seria uma semana antes, como está agora celebrado, dos remos, da entrada de Jesus até ele ressuscitar. É uma lei permanente para vocês. Celebrem, mas uma coisa que eu tenho que ressaltar, eu não estou falando isso para falar que a gente deveria fazer assim. Não. É o que foi estabelecido na palavra. É isso que é a referência, não a Igreja Católica ou a lei católica. A palavra diz isso. Agora, nós, como Jesus, vamos ver depois como que a gente celebra a Páscoa. Mas isso que é a origem da Páscoa. É o 14º dia, a partir daí começa a festa dos pães asmos, que são pão por uma semana. Durante os 7 dias não deverá haver qualquer mínima quantia de fermento em suas casas. Quem comer algo preparado com fermento durante a semana será eliminado do povo de Israel. Essas regras se aplicam tanto aos estrangeiros que vivem entre vocês, como aos israelitas de nascimento. Durante esses dias não comam coisa alguma preparada com fermento. Onde quer que moram, comam apenas sem fermento. Eu falei que eu ia até o 30, hein? É isso? É. Em seguida, Moisés mandou chamar todos os líderes de Israel e lhes disse: vão, escolhem um cordeiro, um cabrito para cada família e sacrificam um animal para a Páscoa. Deixam o sangue escorrer para uma vasilha, tomam um feixe de ramos de isopo, que é uma árvore, e molham com o sangue. Usando o isopo, esse remo, passam o sangue nos batentes laterais e no alto da porta das casas. Ninguém saia da casa até ao amanhecer, que era meia-noite, que ele falou que ia passar. Pois o Senhor passará pela terra para ferir mortalmente os egípcios. Mas quando ele vir o sangue nas laterais e no alto da porta, passará por sobre aquela casa. Não permitirá que o anjo da morte entre em suas casas para matar vocês. Lembrem-se de que estas instruções são uma lei que vocês e seus descendentes deverão cumprir para sempre. Quando entraram na terra que o Senhor prometeu lhes dar, continuarão a realizar essa cerimônia. Mesmo uma vez que eles saíram, que eles encontraram a terra prometida em Canaã, eles haviam de continuar essa cerimônia, em lembrança. E vocês responderam: eu sacrifício. Então seus filhos perguntaram: o que significa esta cerimônia? E vocês responderam: é o sacrifício da Páscoa para o Senhor, pois ele passou por sobre as casas dos israelitas no Egito. E, embora tenha abatido os egípcios, poupou nossas famílias. Então todos que ali estavam se prostraram e adoraram. Assim o povo de Israel fez conforme o Senhor havia ordenado por meio de Moisés e Arão. Agora me lembro do que você falou, Wagmar, que às vezes tem uma dificuldade assim de falar. O Moisés era terrível, ele não conseguia falar. Então ele tinha pedido para o Senhor poder levar o irmão dele sempre para falar. Ele estava intimidado para o faraó. Imagina o rei, faraó, hein? Faraó, toda essa coisa de ouro e tudo. O Moisés estava
não sabia muito bem se expressar. Aí ele falou, não, então tudo bem, pode levar o seu irmão vai falar no teu lugar. Por isso que ele ia sempre com Arão. É que está escrito Moisés e Arão, hein? E vocês respondem, o sacrifício da Páscoa para o Senhor, pois ele passou sobre as casas dos israelitas no Egito, embora tenha abatido os egípcios, poupou nossas famílias. Então todos ali que estavam se prostraram e adoraram. Assim o povo de Israel fez conforme o Senhor havia ordenado por meio de Moisés e Arão. À meia-noite, o Senhor feriu mortalmente todos os filhos mais velhos da terra do Egito, desde o filho mais velho do faraó, sentado em seu trono, até o filho mais velho do prisioneiro no calabouço. Até mesmo os primeiros machos dentro dos animais foram mortos. O faraó, todos os seus oficiais e todo o povo egípcio acordaram durante a noite e ouviu-se um grande lamento em toda a terra do Egito. Não houve uma só casa onde não morresse alguém. Você já imaginou? Não houve uma só casa onde não morresse alguém. Então, isso é o início da Páscoa, o verdadeiro sentido da Páscoa. É a libertação do povo de Deus, que era prisioneiro, feito escrava pelos egípcios, pelo faraó, hein? Que vivia na base de flagelo e de trabalho forçado. Hein? Então, Deus escolheu esse povo dele, o libertou. E isso tem todo esse significado. Quando ele falou, vocês vão se lembrar disso através do cordeiro, vocês vão matar um cordeiro, pegar o sangue. É tudo isso quando tem o sangue agora de Jesus, que quando a gente toma o sangue, come a carne. Né? Quando está escrito no Novo Testamento, vocês vão comer. Quem não come da minha carne, quem não bebe meu sangue, não vai ter salvação. Então a gente entende agora essas palavras. Hein? E quando ele fala, mas vocês vão de comer minha carne e meu sangue, beber meu sangue, ele se referia ao cordeiro, que ele foi o último cordeiro. Né? Todos os egípcios comeram essa carne, eles tinham que comer a carne de Cristo, mas quer dizer aceitar a Jesus. Hein? Mas era para ele figurar o mesmo sentido, hein? Da libertação. Quem comia esse cordeiro, fazia isso em recordação à libertação, hein? Ao êxodo. A gente faz isso em recordação à nossa salvação da mesma maneira. Ele nos tira do mundo. Hein? Então vamos ler agora no Novo Testamento, então. Em Mateus 26, 17 a 35, a última Páscoa. Então agora a gente vai imaginando que desde aquele tempo, são talvez uns 3.000 anos por aí, né, entre Moisés e Jesus Cristo. Então uns 2.000 e pouco. 26, 17 a 35. Eu não sei exatamente, não fiz o cálculo certo. 26, versículo 17 a 35. A gente vai ler. Mas dá mais ou menos, de Moisés até Jesus, até hoje dá mais ou menos quase 5.000 anos. 4.000, se a gente conta os 2.000 anos desde Jesus. Né? Isso aconteceu mais ou menos 3.000 anos antes. Talvez não 2.800 anos antes. Então, por quase 3 milênios, eles celebraram a Páscoa, certo? E até hoje, os judeus estão celebrando a Páscoa. Até hoje, quem não reconhece Jesus como Salvador. Entendeu? Então, Mateus. Eu falei 26. Vocês encontraram? Eu não encontrei ainda. 26, pronto. A última Páscoa. Aqui tem até um subtítulo. A última Páscoa. Não sei se nas suas Bíblias também tem. Em versículo 17, hein? Então a gente lembra, hein?
agora, lendo isso, a gente tem que lembrar, a gente tem que ler isso como se a gente tivesse sido criado na cultura israelita. Hein? Então, a última parte, no primeiro dia de festa, da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: onde quer que preparamos a refeição da Páscoa? Vocês veem como a Páscoa era o 14º dia, hein? O primeiro dia correspondia, ele está confirmando aqui, hein? O 14º dia, que era o dia da Páscoa, o primeiro dia da festa sem fermento, que ia até o 21º dia, era a Páscoa, certo? Então, esse primeiro dia da festa de uma semana era a Páscoa. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: onde quer que preparamos a refeição da Páscoa? Ele respondeu: assim que entraram na cidade, verão um determinado homem, digam-lhe: o mestre diz, meu tempo chegou, e comerei em sua casa a refeição da Páscoa com meus discípulos. Então os discípulos fizeram como Jesus havia instruído e ali prepararam a refeição da Páscoa. Então foram à cidade, lá eles encontraram um homem que veio que eles reconheceram espontaneamente, ele também, aí falaram para ele: opa, o nosso mestre ele quer celebrar a Páscoa na tua casa. Pode nos mostrar onde é, em qual sala que vai ser, em qual quarto? Aí em outro evangelho a gente vê mais em detalhe como que era. Era no primeiro andar, uma sala grande, que era usada para as festas dele, lá, para as reuniões dele. Então fizeram isso e aconteceu. Ao anoitecer, Jesus estava à mesa com os 12. Enquanto comiam, disse: eu lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair. Isso seria, claro, o 14º dia. Então, se a gente começa a semana num domingo ou numa segunda, não seria sexta-feira, hein? Mas tudo bem. Vamos dizer que hoje, isso não importa se a gente faz sexta-feira, domingo, mas a gente tem que entender o real sentido da Páscoa, hein? Então, isso seria para nós sexta-feira, certo? É quando ele se reuniu com os discípulos. Só que eles falam lá que o primeiro dia da festa dos pães sem asmo, sem fermento. Então, é que é a Páscoa. Então, a Páscoa não é de domingo, quando ele ressuscitar. A Páscoa é o sacrifício do Cordeiro, não? A Páscoa é o sacrifício de Jesus. Isso que é a Páscoa, o dia da Páscoa. Não existe Páscoa de domingo. Domingo é a ressurreição. A gente vê na palavra que esse negócio de sexta-feira santa não existe. Existe a Páscoa. O primeiro dia é a Páscoa. Pronto, acabou. Ó, eu vou só para reler, hein? No versículo 16, só o versículo 16. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, que a gente sabe que o 14º dia do mês que ele falou, hein? 4 dias após ter escolhido um carneiro, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: onde quer que preparamos a refeição da Páscoa? Certo? Nesse dia mesmo, no primeiro dia da festa sem fermento, é a Páscoa. Então, ao anoitecer, Jesus estava à mesa com os 12, enquanto comia, disse: eu lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair. No versículo 22, muito aflitos, eles protestaram, um após o outro: certamente não serei eu. Todos falaram: não, alguém da gente vai te trair. Isso não é possível, não. Imagina. Pelo menos eu não vou. Muito aflitos eles protestaram: certamente não serei eu, Senhor. Jesus respondeu: um de vocês acabou de comer na mesma tigela comigo, vai me trair. Esse era o Judas, né, que ele estava até falando quem é. Esse que acabou de comer junto comigo na tigela vai me trair. Vê bem o que ele fala aqui. O filho do homem deve morrer, como as escrituras declaram há muito tempo. Isso 700 anos antes, é outro por Isaías, que é o profeta messiânico que anuncia o Messias.
que a gente já viu que ele anunciou no capítulo 53, exatamente todos os passos que ele vai ao matadouro como um cordeiro, o sangue vai ser derramado, tudo é explicado em detalhe, vocês podem depois ler em Isaías 53. Aí tem mais em Malaquias, tem em Zacarias, tem vários profetas que falam, que anunciam a morte de Jesus. Hein? Como as Escrituras declaram há muito tempo. Mas que terrível será para aquele que o trair. Lembra como foi terrível para os egípcios? Para esse homem seria melhor não ter nascido. Ele foi terrível a morte dele. Né? Ele explodiu. Judas, no versículo 25, Judas, aquele que o trairia, também diz, certamente não serei eu, Rabi, ou mestre. Eu não vou te trair, não, porque ele acabou de ter sido acusado. Hein? Certamente, então ele também fala, não, eu não vou te trair, não. E Jesus respondeu, é como você disse. Mas aqui, em Mateus, ele está escrito, é como você disse. No sentido, quer dizer, exatamente. É o que você disse, é como você disse. É isso mesmo. Porque em outros evangelhos está mais explícito. Hein? Você diz mesmo, acabou de dizer. Entendeu? É você mesmo. É como você disse. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Essa aqui é a ceia, hein? A última ceia. Enquanto comia, Jesus tomou o pão e abençoou. Em seguida, partiu um pedaço e deu aos discípulos, dizendo, tomem e comam, porque este é meu corpo. Lembra do cordeiro? Uhum. Comem, vocês têm que comer tudo. Passar pelo fogo. Em Coríntios, o Paulo fala bem legal. É isso que a gente acabou de ler, hein? Que a gente tem que se consultar. A gente tem que se passar pelo fogo. Será que tem algum pecado em mim ainda? Tem fermento? Antes de comer o pão, que é o corpo de Cristo. Tomem e comam, porque este é meu corpo. No versículo 27. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou-o aos discípulos e disse, cada um beba dele, porque este é meu sangue, que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar aos pecados de muito. Veja a semelhança. É praticamente igual. Isaías falou que ele é o cordeiro, que ele vai ser o último cordeiro a ser sacrificado. Ele se chama de sacrifício, o sangue que era o sacrifício do cordeiro, o sangue que limpava, hein? Que protegia. Ele fala ele mesmo. Cada um beba dele, porque este é o meu sangue que confirma a aliança que eu faço com vocês. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muito, como faziam com o cordeiro. Eu acho que era até aqui. Espera aí, o que eu falei? Até onde? 29. Não, 35. Então, continua. Prestem atenção ao que eu lhes digo. Não voltarei a beber vinho até aquele dia em que com vocês beberei vinho novo no reino do meu Pai. Então cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. É por isso que a gente tem que entender, quando ele fala que ele não voltará a beber vinho com a gente, é porque ele fez isso com eles, com a gente já está salvo. Não precisa mais, ele não precisa mais vir. Eu vou beber junto, depois a gente bebe junto no céu. Vocês vão vir também, e lá a gente bebe. Quando eu encontro vocês lá no céu, eu vou beber com vocês. Então a gente já está salvo, ele já fala, é no céu mesmo que a gente vai se encontrar. Não tem outro lugar intermediário, não tem nada. Não, a gente vai se ver lá. Quando vocês vêm, a gente bebe junto. Então cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus predisse a negação de Paulo. Esse aqui é um subtítulo que eu tenho.
No 31, no caminho Jesus diz, esta noite todos vocês me abandonarão, pois as Escrituras dizem, Deus ferirá o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas, serão abandonadas. Porque ele vai ferir o pastor. Quem é o nosso pastor? É Jesus. Então Deus, ele feriu seu próprio filho para que ele carregasse nossos pecados. Quem está falando isso é em Zacarias 13, 7. Eu não vou ler, mas vocês podem ver que quando ele fala que as Escrituras diz, Zacarias é quase o último. É Zacarias ou Malaquias? Acho que é Malaquias 13, 17. É o último livro do Antigo Testamento, antes do Novo Testamento. No capítulo 13, 7. E as ovelhas do rebanho serão dispersas. É verdade, quando ele foi crucificado, quando ele foi pega, Jesus, todos o abandonaram, os discípulos. Nenhum ficou com ele. Até Pedro o renegou, hein? E os outros correram todos. Só que Pedro era muito assim, cabeção. Mas é verdade, Pedro. Aí o que aconteceu? Pedro ele se aproveitou de alguém que ele tinha um amigo que conhecia quem deixava entrar o pessoal lá no pátio onde Jesus era açoitado. Então ele se aproveitou dessa amizade, ele queria entrar também. Mas não sei se acho que a gente vai ler, peraí. Mas depois as ovelhas se dispersaram. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês a Galileia. Isso aqui é importante a gente se lembrar o que ele falou. É quando Jesus falou aqui. Jesus está falando. Mas depois de ressuscitar, irei, Jesus, adiante de vocês a Galileia. Jesus falando. Pedro declarou. Pode ser que todos os outros o abandonem, né? Porque ele falou que serão dispersas as ovelhas. Mas eu jamais o abandonarei. O Pedro, muito seguro da sua fé. Mas é bom, mas a gente nunca pode ser muito seguro, não. Não, a gente tem que ser seguro da nossa fé, sim. Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade, esta mesma noite, antes que o galo cante, você mesmo me negará 3 vezes. Pedro, no entanto, insistiu, falou, eu não. Mesmo que eu tenha de morrer ao seu lado, jamais o negarei. Jamais, ele fala. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. E todos o abandonaram. Então a gente não pode ser um modelo. Achar que a gente é o modelo. Claro que a gente quer ser o modelo. Mas é por isso que eu falo. Nunca segue um homem. Pode ser o mais bonito, que fala melhor. Eu estou aqui na frente, eu falo bonito por quê? Porque eu estou lendo daqui dentro. Estou lendo a palavra. Mas eu sem o Espírito Santo, eu não sou ninguém. Então, tanto quanto ela, você, ele, a gente precisa todos do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos capacita. Nós somos nada, nós somos carne. Sem o Senhor a gente é nada. A gente vai para a perdição, a gente é nada. Então, a gente nunca pode cantar assim, não, eu não vou fazer. Imagina, eu sou o melhor. Eu sou bom, eu levanto todo dia de manhã às 5 horas, estou lendo a palavra, é verdade. Mas não é por isso que eu sou melhor. Não é por isso que o povo fala, não. Porque eu faço, você faz. Não é por isso. A gente não pode, eu não sou melhor. Então, primeiramente, a gente não pode se achar melhor que o outro. Porque todos os discípulos o abandonaram. E a gente é melhor que os discípulos? Não. Será? Ele estava com Jesus. Imagina que a gente anda com Jesus. É que Jesus te fala, não, você viu? Eu faço milagre direto. Eu te vi fazendo. Imagina, mas não vou te negar nunca. Porque eu sei que é você. Eles negaram. Então a gente que não está do lado dele, tem ele, mas espiritualmente, é que mora na gente, que realiza milagre de verdade. Então como que a gente vai falar, não, mas eles fizeram, eu não vou fazer. Não. Então, vamos continuar então. Isso foi a última Páscoa.
O que eu queria ainda passar, nesse que a gente acabou de ler, é que foi a última Páscoa. Se a última Páscoa, eu faço uma pergunta para vocês todos. Se isso aqui foi a última Páscoa, profetizado por Isaías, por outros profetas, é até falado por Jesus que ele nunca mais faria, que eles iriam se recordar a cada vez que eles se encontram. Então, quando a gente se reúne um ano todo, a cada reunião nossa, quando a gente toma a ceia, sim, é uma Páscoa. Entendeu? Não tem mais que celebrar a Páscoa. Tudo bem, a gente pode celebrar, mas não há essa festa, não é? Ele já foi o último cordeiro. Não tem mais como a gente celebrar o sacrifício de um cordeiro, nem de Jesus. Foi a última Páscoa. Então a gente faz isso em recordação, ele pediu fazer em recordação, não aqui em Mateus, mas em todos os outros evangelhos está lá, até em Coríntios, por Paulo e em outros. Então a gente faz isso em recordação a cada vez que a gente se reúne, faz uma ceia. A gente não faz cada vez para não prolongar, mas a gente poderia fazer a cada vez a ceia. E quando a gente toma um lanche, mesmo se a gente não tem a cerimônia da ceia, é tudo, mas o fato da gente comer um pedaço de bolo juntos, a gente pode, não impede que a gente lembre de Jesus. A gente não é irmãos dentro do corpo de Cristo, a gente não é a igreja, o corpo de Cristo reunido, agora mesmo, nós somos todos santos. Vocês já imaginaram? A gente é tudo santo, todos membros do mesmo corpo que é a igreja de Cristo. Não vai um sem o outro. Não vai meu dedo sem a mão. Então nós somos todos santos. É predestinado como corpo de Cristo a ser salvos. Não, a gente não tem predestinação pessoal. Mas agora que a igreja é predestinada a ser salva, é a única que é predestinada a ser salva, é o corpo de Cristo, a igreja. Ele vem buscar a igreja. Eu já falei, ele não vem buscar o bado. Eu não posso ser um dedo isolado no meu quarto. Eu nunca celebrar nada com meus irmãos. O que a gente pregou domingo passado? Quem odeia seu irmão é filho do diabo, hein? Então a gente tem que ser o corpo de Cristo, é a igreja que salva, não o Vagimar, não a Milene, não o Rocha, não o eu, mas é a igreja que ele vem buscar. Ele falou, vem buscar a minha igreja, a esposa, a noiva, que vai encontrar a cabeça, que é o noivo, não é? Então isso que a gente tem que entender muito bem. A gente vai terminar pelo capítulo da ressurreição, porque o que a gente pode festejar de verdade quando é a Páscoa é a ressurreição, já que não tem mais sacrifício. Então a gente festeja a ressurreição, o cristão. Ele se regozija, é uma festa, sabendo que a morte foi vencida. E sabendo que realmente tudo que Jesus falou é verdade. Porque se a gente pode ler, seria interessante vocês anotarem, ler em casa, 1 Coríntios 15. Se não me engano, onde ele fala, acho que 1 Coríntios 15, o capítulo inteiro, onde ele fala sobre a ressurreição de Jesus também, Paulo. Ele fala, mas então, se isso tudo foi uma mentira, nossa pregação é uma mentira. Entendeu? Então, ele comprova aqui, Jesus, que é a verdade. Tudo que ele falou é a verdade. Vamos ler. A ressurreição, que é o subtítulo aqui no capítulo 28. Depois do sábado, no primeiro dia da semana bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. Aqui eles colocam depois do sábado, porque é uma versão mais em linguagem de hoje, para a gente entender que era depois da sexta-feira santa. Mas, na verdade, eu não acho que era um sábado, não. Entendeu? Era o dia da ressurreição, o dia seguinte da ressurreição. Né? Não, mas esse aqui não está no sábado em todas as versões. Se foi colocado, se colocaram antes, como era no 14º dia. Sim, vamos supor que o primeiro... Aí eles colocaram, como a Igreja Católica definiu-se o dia, como é Sexta-feira Santa. Sim, como então. está colocando que a Sexta-feira Exatamente Santa isso. não é a Santa. A Santa foi o 14º dia. Sim, mas então, começou... Ele falou que a gente tinha que começar
um novo calendário. Então começaria, logicamente, ou pelo domingo, ou pelo sábado, então tudo bem. Aí se começa pelo sábado, é sábado que ele morreu. Então esse aqui é um entendimento judaico. Não sei, mas É um entendimento meio que vago. é vago. Mas a precisão é que é o 14º dia. Não, 14º dia. É que a partir daí tinha que começar ou pelo sábado, que era o dia de descanso, ou pela segunda-feira, pelo domingo, quer dizer. Que era, o dia de descanso na época era sábado, não domingo. Então começaria ou sábado ou domingo, que é o primeiro dia da semana seria domingo. Então, mas eu estou falando aqui, ele fala depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena seria a ressurreição, então não seria a Páscoa, certo? Então não poderia ser segundo esse calendário. Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e rolou. O que cria o terremoto? É quando ele rolou a pedra. Né? Quem já viu essas pedras que estão na frente dos túmulos, pesa 1 tonelada, sei lá quanto, elas são redondas. Quando rola essa pedra, acho que faz tremer o chão até. Aí, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela, o anjo. Seu rosto brilhava como um relâmpago e suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos. Então, o anjo falou com as mulheres. Não tenham medo, disse ele. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Imagino que os guardas que estavam lá, pode ser... Isso também não é muito bem definido, mas eu entendo que eram guardas fariseus, ou pagos pelos fariseus. Porque desmaiaram, hein? Aí... ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito o que aconteceria. Venham e vejam onde seu corpo estava. Então elas foram ver e chamou, pode vir e ver. Aqui não tem ninguém. Venham, vejam onde o corpo estava. Agora vão depressa e contam aos discípulos que ele ressuscitou. E que vá adiante de você para a Galileia. Lembra quando eu falei para vocês de lembrar que Jesus tinha falado que ele iria adiante deles para a Galileia? Então, está aqui. Agora vão depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Lembrem-se do que ele disse. Em Mateus 26:32, o que a gente leu agora há pouco. As mulheres saíram apressadas do túmulo e assustadas, mas cheias de alegria. Correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. No caminho, ainda indo para dar a mensagem, Jesus as encontrou e as cumprimentou. Elas correram para ele, abraçaram seus pés e o adoraram. Então, o reconheceram na hora. Então Jesus lhes disse, tem uns que não reconheceram, outros, mas elas o reconheceram na hora. Jesus lhes disse, não tenham medo, vão e digam a meus irmãos que se dirijam a Galileia, lá eles me verão. Eu não vou ler agora, porque vai demorar demais, mas podem anotar, ou se não me perguntar depois, por que ele chama meus irmãos? Aqui não são os irmãos de sangue. Ele nos trata, ele nos dá o tratamento de irmão. Porque ele se chama o Filho do Homem. Ele é o Filho de Deus, e nós também. Agora, morremos e ressuscitamos com ele. Nós somos irmãos de Jesus Cristo. Ele mesmo nos chama de irmãos. Não tenho medo, vão dizer, meus irmãos, que se dirigem a Galileia. Os irmãos são os que creem nele. Hein? Lá eles me verão. Está em Hebreus 2, capítulo 2, versículo 10 a 14 e 17. Depois eu posso passar para você. Ela está bem explicada. O relato dos guardas. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas entraram na cidade.
É importante eu ler essa aí, porque o que acontece hoje, agora, o que vem aqui. Por isso que está demorando um pouco, mas é importantíssimo a gente entender o porquê tem toda essa falácia em relação à Semana Santa. Porque está já anunciado aqui. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas entraram na cidade e contaram aos principais sacerdotes o que havia acontecido. Ou para quem eles contaram? Para os romanos ou para o povo de Deus? Os sacerdotes eram os que eram capacitados por Deus para fazer todas as coisas dentro do templo, hein? Na sinagoga. Eles convocaram uma reunião com os líderes do povo, não com os romanos, não. E decidiram subornar os guardas. Quem subornou os romanos? Não. Com uma grande soma de dinheiro, não uma pequena quantia. Então, o povo de Deus, que agora realmente ressuscitou, a gente condenou ele, a gente matou ele. Já está negando, né? Já está fazendo que nem o Judas fez. Né? Exatamente. O povo já está negando onde que já... Eles não queriam que comprovasse que ele voltou. Não é? Então, eles convocaram uma reunião com os líderes do povo, decidiram subornar os guardas com uma grande quantia de dinheiro. Instruíram os soldados. Vocês devem dizer o seguinte: os discípulos de Jesus vieram durante a noite, enquanto dormíamos, e roubaram o corpo. Eles deviam mentir que eles tinham caído no sono, e quando estava dormindo, então vieram rolar a pedra, roubaram o corpo de Jesus. Se o governador ficar sabendo disso, nós os defenderemos, para que não se compliquem. Agora o governador é romano. Aí o romano, o que ele está falando aqui, é justamente o contrário. Ele ia defender. Ia defender Jesus. Porque já quando condenaram Jesus, o povo dele, o Pôncio Pilatos já fala. Falou, ele não tem pecado, não vejo pecado nele. Então que seja vocês, povo dele, que julgam ele. Porque eu me lavo as mãos. Não tem nada a ver com isso. Agora vejamos o que é ensinado nas escolas. É tudo culpa dos romanos. Entendeu? Para não dizer, não, o povo de Deus é maravilhoso, a igreja, desde lá de Pedro, a gente é bom. Entendeu? Mas é o contrário. O povo. O povo de. Não a igreja, a nova igreja. O povo mesmo que acabou. É o povo judeu, que condenou ele. Os guardas aceitaram o suborno e falaram conforme tinha sido instruídos. Essa versão se espalhou. Mas como a gente falaria, essa falácia, essa mentira, essa fake news, essa versão se espalhou entre os judeus, entre o povo dele, e continua a contá-la até hoje. Até hoje continua a contá-la. Aí a grande comissão, para terminar, então os 11 discípulos partiram a Galileia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Hein? Quando o viram, o adoraram, alguns deles, porém, duvidaram. Tem uns até vendo. Jesus poderia ter voltado, né? Se ele estava morto, crucificado e morto, ele não ia voltar. Então, duvidaram, depois de tudo. Jesus se aproximou deles e disse, lá está escrito alguns deles, não é só o Tomé. Alguns. Em outros lugares está escrito que o Tomé, mas aqui está em alguns, então era mais que o Tomé. Jesus se aproximou deles e disse, toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecer a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Pronto, acabou. Então, a gente agora sabe da verdade. E não do que é ensinado lá nessa uma loucura, mas com a tua mente, Jesus, a gente consegue entender e enxergar a palavra na luz do teu Espírito, da tua mente, Senhor. Quem poderia nos dar essa sabedoria se não fosse você, Senhor?
Somente você, através do teu Espírito Santo, nos dá a compreensão da tua palavra e de todo esse significado da Páscoa, Senhor. Que essa Páscoa possa ser para a gente essa saída do mundo